Bom, pessoal, o conceito de velocidade média, ele está representado aqui nessa fórmula de velocidade é igual a, aqui ó, vou colocar aqui para vocês, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O delta, aqui na física, ele vai representar variação. Então, no caso aqui da ΔS, ΔS é a posição final menos a posição inicial. E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Tá? Resumindo, olha só, se você está numa trajetória, você está aqui no quilômetro 30 e você parou no quilômetro 200, quer dizer que esse aqui é a sua posição inicial, é onde você estava. Esse aqui é a sua posição final, foi onde você parou. E a distância percorrida seria a posição final menos a posição inicial. Então, a posição final seria 200, a inicial seria 30, a distância percorrida seria de 170 quilômetros. Então, repara nisso. Posição inicial, posição final. O ΔS, ele te dá a sua distância percorrida, tá? O deslocamento que você teve, na verdade. Tem uma diferença entre distância percorrida e deslocamento, mas no caso aqui o deslocamento, o ΔS foi o deslocamento, beleza? ΔS foi de onde você saiu para onde você chegou. Depois eu vou comentar com vocês em outros exercícios a diferença entre distância e deslocamento, distância percorrida e deslocamento. E o ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Se eu sair daqui era 5 horas, cheguei aqui às 9 horas, então a variação do tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então, a variação do tempo final deu 9, menos o inicial que foi 5, demorou 4 horas. Beleza? Então, basicamente, isso que a gente vai fazer com velocidade média. Beleza? A gente vai ter um monte de exercícios. Essa aula de velocidade média vão ser duas aulas, talvez até três, pela quantidade de exercícios que a gente vai fazer. Beleza? Eu vou falar melhor com vocês sobre isso nos próprios exercícios. Mas resumindo, quando for velocidade média, você pode usar o tal do Deus vê tudo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que utiliza. Mas desde já, o negócio é o seguinte, D de distância, V de velocidade e T de tempo. A distância, se você pôr a mão aí em cima do D, o que vai sobrar? Vai sobrar o V e o T embaixo. Então, a distância fica sendo a velocidade vezes o tempo. Se você colocar a mão em cima da velocidade, vai sobrar o D e o T. O D em cima e o T embaixo. Então, a velocidade é o D dividido pelo T. E se você colocar a mão aqui no T, coloca a mão em cima do T, vai sobrar o V, o D em cima e o V embaixo. Então, o tempo é a distância sobre a velocidade, beleza? Então, é isso que eu preciso que você enxergue. Vamos lá, vamos seguindo. Ó, velocidade instantânea. O que é velocidade instantânea? É a velocidade naquele exato momento. A definição aqui vai falar a questão de limite, na velocidade naquele tempo, quando o tempo é zero, quando o tempo tende a zero. Mas, resumindo, o que você tem que entender, velocidade instantânea é velocidade naquele momento. Por exemplo, quando você está no carro e aí, de repente, você olha para o velocímetro, está lá, 72 km por hora. Aquela é a velocidade instantânea que você tem. Não quer dizer que você está andando o tempo todo com 72 km por hora. Não, quer dizer que naquele exato momento que você olhou, que já passou, é naquele momento. Tipo assim, bateu a fotografia do velocímetro naquela hora, era 72, então a velocidade instantânea daquele instante era 72. Não confunda a velocidade média com a velocidade instantânea. Com velocidade instantânea a gente não vai fazer conta, a gente vai basicamente saber o conceito. É para isso que serve aqui velocidade instantânea. Não vai ter conta não, fique tranquilo. Beleza? Vai ter conta com a velocidade média. Vamos lá para as contas. Ó, um carro passa pelo quilômetro 40. Então o carro está aqui, passou pelo quilômetro 40 de uma rodovia às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã. E passa, beleza? Às 6 horas da manhã. E às 10h30, às 10 horas e 30 minutos, deixa eu apagar isso aqui e colocar isso aqui mais para baixo. Às 10 horas e 30 minutos, ele passou pelo quilômetro 355. Quilômetro 355. Qual a velocidade média desenvolvida pelo ônibus? Olha, velocidade média, você pode usar o Deus vê tudo.
tá? Então, se eu quero a velocidade, gente, no caso a velocidade média, é a distância dividida pelo tempo. Beleza, você quer a distância dividida pelo tempo. Você não tem nem a distância, nem o tempo. Você vai ter que calcular os dois. Nem a distância, nem o tempo. Você vai ter que calcular os dois. A distância, o que vai ser a distância? A distância vai ser lá o tal do ΔS. Olha, a distância vai ser o ΔS, a variação da posição, o deslocamento que você teve. E aí isso aqui é dado pelo quê? Posição final menos posição inicial. Porque para eu achar a velocidade, eu tenho que ter a distância e tenho que ter o tempo. Então, a distância ficou sendo o quê? A distância. Posição final. Ó, o 40 km é a sua posição inicial, é de onde você saiu. E o quilômetro 355 é a sua posição final, foi onde você parou. Então, eu vou fazer a final, sempre final, menos a inicial. Então, a distância deu 315, no caso, quilômetros. Então, eu percorri 315 quilômetros. E o tempo? No caso, o tempo ele vai ser o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. O tempo final, 10 horas e 30 minutos. O tempo inicial, 6 horas. Então, você tem que fazer 10 horas. Vamos colocar aqui do lado. Aqui. Você tem que fazer aqui, ó, 10 horas e 30 minutos menos 6 horas. Então, isso aqui, no caso, ficou 30 menos 0, 30 minutos. E 10 menos 6, 4 horas. 4 horas e 30 minutos. Bom, você está quase lá para poder fazer o final desse exercício. Só que você tem um problema aqui com o tempo. A velocidade que a gente vai fazer vai ser uma velocidade em quilômetros por hora, que é o mais comum. Tá? Se eu estou falando de tempo aqui em hora, velocidade em quilômetros, velocidade vai sair em quilômetros por hora. Só que o tempo aqui está em 4 horas e 30 minutos. Então, esse 30 minutos, ele está avacalhando a nossa história. E aí você vai saber o seguinte, ó. Eu tenho hora, minuto e segundo. De hora para minuto, você multiplica por 60. De minuto para segundo, multiplica por 60. Se quiser ir direto de hora para segundo, já multiplica por 3.600. Deixa eu até colocar isso aqui para você, bem legal, para você anotar isso aí no seu caderno depois. Lembrando que você tem que fazer essa aula bem interessante, que você vá anotando, vá parando, vá fazendo tudo certinho, tá? Como se estivesse na sala de aula. Então, de hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundo, você multiplica por 60. Se for direto, de hora para segundo, multiplica por 60 vezes 60, ou seja, multiplicou por 60 duas vezes, multiplicou por 3.600. De segundo para minuto, você divide por 60. De minuto para hora, você divide por 60. E se quiser ir direto de segundo para hora, você divide por 3.600. Divide por 3.600. Então, o que acontece aqui? Eu tenho 4 horas, tá ok? Tá em hora. E os 30 minutos, o que você vai fazer com ele? Dividir por 60. Que aí ele vai virar hora também. Então, virou 4 horas mais 30 dividido por 60 dá 0,5 horas. Resumindo, deu 4,5 horas. Beleza? Inclusive, depois seria interessante que você, se você não tem essa familiaridade com essas questões de tempo, de distância, você fizesse a aula que tem aritmética no canal sobre unidades de medida, beleza? Aí o seguinte, ó, presta atenção numa coisa. Fica muito atento que 4,5 horas, muita gente pode achar que é 4,50 horas. Muita gente acha que é 4 horas e 50 minutos. E a gente viu que não é, que na verdade 4,50, na verdade é 4 horas e 30 minutos. Tranquilo? Então, beleza, a gente chegou nesse ponto aqui. Aí, o que a gente vai fazer agora? Resolver o exercício. Velocidade média é igual a distância. Qual foi a distância? 315 dividido pelo tempo. Só um minutinho, que eu passei aqui sem querer. Dividido pelo tempo. Qual é o tempo? 4,5 horas. Então, fazendo a conta aqui agora,
Olha, você vai fazer a conta de 315 dividido por 4,5. Essa conta vai nos dar uma velocidade média de 70. Agora, 70 o quê? Presta atenção, você entrou com a distância em quilômetro. Então, quilômetro. E o tempo, você entrou com o tempo em hora. Então, é quilômetro por hora. Fechou? Tranquilo? Ótimo. Bom, vamos lá. Um ônibus percorre 40 km, isso aqui foi a distância que ele percorreu em 20 minutos, isso aqui foi o tempo. Determine a velocidade média em quilômetros por hora. Então, se eu quero a velocidade em quilômetros por hora, a distância tem que estar em quilômetro e o tempo tem que estar em hora. Tá? É a primeira coisa. Segunda coisa, então, aqui eu vou ter que transformar esse tempo de 20 minutos para hora. E para isso, você já aprendeu que você divide por 60. Bom, espera aí um pouquinho agora. Espera aí que eu preciso conversar com você. Essa divisão não dá exata. Ela dá 0,333 e por aí vai. Tá? Dá uma divisão assim. E aí o seguinte, o que acontece? Muita gente vem aqui e faz 0,34 e toca o barco. Gente, a gente não vai trabalhar assim. Quando a divisão não está exata e você ainda vai fazer a conta, você só faz a divisão e arredondamento no final do exercício, para dar a resposta final, se precisar. Mas, se não está dando, você vai utilizar o valor ainda, por exemplo, eu vou utilizar o valor do tempo para calcular a velocidade. Então, você deixa ele em fração. Pois, mas não gosto de fração. Não tem problema se você não gosta. Mas aí você vai lá e aprende fração agora. Lá no canal você vai ter a partezinha de aritmética. A partezinha de aritmética vai ter fração lá para você. Se não, manda no comentário aqui, Edi, põe a fração para mim. E aí você vai ter a fração lá, a matéria de fração, e você vai aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer tudo de fração. Está na hora de você deixar esse medo de lado de fração e aprender por quê? Porque se você não aprender matemática básica direito, você não vai com certeza aprender aqui a física. Beleza? Muito menos a matemática avançada. Então, aprenda bem, por favor, essa parte, que isso vai fazer toda a diferença para você. Tá? Então, aqui, ó, 20 km por hora dividido por 60, cortou o zero com o zero. Aqui. Então, cortou o zero com o zero. Beleza, só que ainda você dá para mexer um pouquinho mais isso aqui. O 2 e o 6, dá para dividir os 2 por 2. O 2 fica 1 e o 6 fica 3. Então, isso aqui ficou 1/3 de hora. Então, repara, você vai trabalhar assim. Então, velocidade, lembrando aqui do Deus vê tudo, como é que fica o Deus vê tudo? Distância sobre velocidade e tempo. Então, a velocidade, como é que fica a velocidade? Velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, velocidade no caso a gente está falando da velocidade média, é a distância dividida pelo tempo. Você vai jogar os valores agora. Velocidade média, a distância foi de 40 e o tempo foi de 1/3 de hora. Então, você vai ter que fazer a divisão da fração aqui. 40 dividido por 1/3. O 40, ele não tem nada embaixo dele. Então, é porque é 1. Então, é 40 dividido por 1 dividido pelo 1/3. Então, a velocidade média virou 40 dividido por 1 sobre 1/3. Divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira é 40 sobre 1 e a segunda é 1/3. Então, você vai multiplicar por 3 sobre 1. Então, a velocidade média, como é que é a multiplicação? Você multiplica aqui em cima com aqui em cima e aqui embaixo, aqui embaixo. Então, 40 vezes 3, 120 dividido por 1. Então, a velocidade média aqui deu 120. Vamos colocar um pouquinho aqui para cima, né? Vamos colocar aqui para cima. Na verdade, não precisa, né, gente? 120 por 1 é 120. Então, é 120 km por hora. Porque eu entrei com a distância em quilômetro e o tempo em hora. Se este ônibus fizesse esse percurso parando 10 minutos, então, além dos 20, ele parou 10 minutos. Então, o tempo total dele foi de quanto? 30 minutos. Qual seria a velocidade média? Beleza? Tranquilo a primeira parte? Vamos para a segunda.
A segunda agora, o tempo total dele vai ser os 20 minutos mais os 10 minutos. Então, o tempo total dele foi de 30 minutos. O tempo total foi de 30 minutos. Beleza? Então, o tempo, só que a gente vai fazer de novo o tempo, aqui ó, 30 minutos, dividido por 60, vai dar de, cortou aqui, vai dar 3 sobre 6, que dá 0,5 horas. Vamos trabalhar de novo com o tempo em hora e a distância em quilômetros. Velocidade média é a distância sobre o tempo. Bom, qual é a velocidade média? A distância continua sendo os 40, só que agora o tempo é 0,5 horas. Também tem que saber trabalhar aí com números decimais. 40 dividido por 0,5 dá 80 km por hora, beleza? Tranquilo? Então tá, vamos prosseguindo aí para a gente aprender tudo que a gente precisa, todos os tipos de exercícios que a gente tem. Lembrando que a gente ainda vai ter uma aula depois sobre MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, que aí ainda vão ter outros tipos de exercícios, né? A gente vai continuar usando ali, a gente vai poder utilizar o Deus vê tudo, vai ter uma função também de posição por tempo, mas ainda vão ter alguns exercícios interessantes para a gente de MRU, beleza? Então essa parte aqui, ela acaba mesmo quando a gente fala de MRU. Aí depois a gente vai ter o MRUV, beleza? Mas fica tranquilo, vamos lá, vamos devagar. Bom, gente, essa questão aqui, ela é bem típica, né? E aí você tem que saber uma coisinha aqui que acabou a questão, resolve a questão. Quando você for um caminhão, uma carreta, a gente não estiver trabalhando com um corpo, a gente estiver trabalhando aqui com um corpo extenso, você tem que saber o seguinte, esse caminhão, essa carreta, o corpo ele tem que, primeiro, ele tem que andar o tamanho da ponte que ele for atravessar, tá vendo? Uma carreta de 20 metros de comprimento, então tem uma carreta de 20 metros, demora 10 segundos, me deu o tempo aqui, 10 segundos, para atravessar uma ponte de 180 metros. Então tem uma ponte aqui de 180 metros. Então o negócio é o seguinte, ele tem que, além de andar o tamanho da ponte, ele tem que andar o seu próprio comprimento. Porque na hora que ele anda só o tamanho da ponte, se ele andar 180 metros, ele vai estar aqui, ó. Se essa ponte cai, ele cai também. Então, para ele atravessar a ponte, ele tem que ter andado 180 metros, mais os 20 metros, aí ele vai estar aqui, ele vai ter saído completamente da ponte. Tá claro, gente? Então, esse exercício é só essa dica para vocês. Então, a distância que ele vai percorrer, na verdade, não vai ser os 180 metros da ponte. Vai ser os 180 mais o seu próprio comprimento, vai ser uma distância de 200 metros. Beleza? E o tempo foi de 10 segundos. Então, você já sabe, através do Deus vê tudo, que velocidade, pôs aqui a mãozinha aqui na velocidade, velocidade vai ser a distância dividida pelo tempo. Então, velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Velocidade média, distância, qual foi a distância? 200 dividido pelo tempo, que foi 10. Agora um detalhe, gente, vou cortar o zero com zero aqui, acabou. Velocidade média deu 20. 20 o quê? 20, se eu entrei com a distância eu entrei em metros. E o tempo eu entrei com o tempo em segundos. Então a velocidade deu 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. E aí eu quero falar com você uma coisa, ó. Quilômetro por hora e metro por segundo são as velocidades que a gente mais utiliza. Então, se você precisa transformar velocidade, presta atenção, é velocidade, porque muita gente quer transformar quilômetro para metro fazendo isso. Quilômetro para metro é medida de distância, isso aqui é distância. Aqui eu estou falando de medida de velocidade, aqui é velocidade. Então não confunde as regras não, aqui tem uma regra específica. Lá na aula de unidades de medida você aprende isso. Quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Se você quiser ir de metro por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6. Então, nossa velocidade aqui deu 20 metros por segundo, mas se eu quiser saber em quilômetros por hora, eu pegaria essa velocidade média, pegaria o 20, multiplicaria por 3,6. Essa velocidade média daria uma velocidade de 72 km por hora. Então, fica atento
que você poderia ter na sua resposta tanto 20 metros por segundo, ou a resposta poderia estar 72 km por hora. Aí diz se tiver as duas. Não vai ter as duas. Ou vai estar de um jeito, ou vai estar do outro. Mas você tem que saber converter. Então você às vezes faz aqui, sai em metro por segundo, mas as suas respostas estão todas em km por hora. Aí você tem que converter, e para converter você faz isso que eu acabei de te mostrar. É só fazer essa multiplicação por 3,6 ou divisão por 3,6. Anota isso aqui, que isso aqui é muito importante para você. Lembrando que isso aqui é velocidade, é km por hora por metro por segundo. Quilômetro para metro é outra história, não é assim que faz não. Viu, gente? Medida de distância, aí tem uma outra regra que você vai aprender depois. Beleza? Em outro momento, pega lá unidades de medida, você vai aprender isso. Tranquilo? Fechou. Então, nesse slide eu precisava que você entendesse que a distância, quando o corpo é extenso, é a distância da ponte, mais a distância dele, mais o seu próprio comprimento. E aprender a transformar de km por hora para metro por segundo e metro por segundo para quilômetro por hora. Olha, um ônibus percorre uma distância de 480 km. Fica tranquilo, não precisa ir preocupando em fazer os exercícios que eu estou fazendo, não. Porque depois você vai ter outros exercícios para você fazer, que são os de vestibulares. Esses aí eu vou deixar para você fazer. Você vai ver que são bem parecidos com os que a gente está fazendo. Olha. Então vamos lá. Um ônibus percorre uma distância de 480 km de Santos a Curitiba. Então, de Santos até Curitiba, você tinha uma distância de 480 km. E de Curitiba a Florianópolis, tá? E ele foi com uma velocidade média de 60 km por hora. A velocidade aqui foi de 60 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, 300 km de distância. O ônibus desenvolve a velocidade média de 75 km por hora. Então aqui a velocidade foi de 75 km por hora. Qual é a velocidade média de Santos a Florianópolis? Ou seja, qual é a velocidade média daqui até o final, até Florianópolis? Então, para eu achar a velocidade média de Santos a Florianópolis, eu preciso da distância total e do tempo total. Bom, a distância total de Santos a Florianópolis é fácil. 480 aqui, mais 300 aqui, a distância total de 780. A distância está no jeito já, né? A distância vai ser os 480 mais os 300. Então, a distância foi de 780 quilômetros. Ok, a distância eu já tenho. E o tempo? Bom, o tempo não está fácil não, mas a gente consegue. Ó. Por quê? Eu tenho a distância e a velocidade aqui de Santos a Curitiba. Falta achar o tempo. Porque eu tenho distância e velocidade, eu consigo achar o tempo. De Curitiba a Florianópolis, eu tenho distância, eu tenho velocidade. Eu vou achar o tempo. Então, aqui, ó. O tempo de Santos a Curitiba. Tempo, olha só, gente, aqui, ó. Deus vê tudo. Aqui, ó. Distância, velocidade e tempo. Tempo, põe a mão no tempo, o que sobra? Distância dividido por velocidade. Então, distância dividido por velocidade. Então, o tempo, qual foi a distância de Santos para Curitiba? 480. Qual foi a velocidade? 60. Cortou aqui com aqui, 0 com 0. 48 dividido por 6 dá 8 horas. Vou fazer a mesma coisa, então eu já tenho o tempo aqui agora. Tempo aqui, 8 horas. Vou fazer a mesma coisa agora para Curitiba até Florianópolis. Tempo, de novo. Tempo, como é que é o tempo? Tempo é a distância dividida pela velocidade. Então, o tempo, distância dividido pela velocidade. Distância de Curitiba a Florianópolis, 300. E qual foi a velocidade que ele desenvolveu? 75. Então, o tempo deu 4 horas. Então, o tempo aqui, 4 horas. A gente já tem a distância total é de 780. E qual é o tempo total? 8 mais 4, o tempo total foi de 8 mais 4 horas, um tempo total de 12 horas. Beleza? Então, a velocidade média
deu 480 dividido por 12, dá 65 km por hora. Beleza? Tranquilo? Então esse era o esquema dessa questão. O Enem já cobrou uma questão bem parecida dessa, só que era um pouquinho mais fácil, você não tinha nem que fazer a velocidade média, você tinha que saber só o tempo, tá? Eu não costumo fazer aqui os exercícios de prova, Enem, especialista, AFA e tal, porque a gente vai ter módulos específicos de resoluções de prova dessas bancas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter um módulo no final de MRU, aliás, no final de MRU-V, a gente vai ter um módulo de questões do Enem. Provavelmente a gente vai juntando, né? Às vezes quando não tem muita questão, a gente junta mais conteúdos, né? O Enem tinha pouca questão em relação a essas matérias, né? Agora ele tem colocado mais questões de cinemática, de MRU, MRU-V, né? Tá tendo um pouquinho mais. Mas aí fechando o módulo, um módulo que tem um número razoável, a gente faz uma aula só de resoluções daquela banca. Vai ter um para Enem, vai ter um para especialista, vai ter um para AFA, um para SPSEGS e por aí vai. Aí, não, Ed, faz uma das questões do ITA, a gente comenta aí no canal que a gente faz, beleza? Então, ótimo. Essa questão era isso, ela era bem tranquila. E a gente vai ter uma com a mesma ideia, só que agora algébrica. Vamos lá. Ó, a velocidade média escalar de um móvel durante metade do percurso, Então eu tinha um percurso era x. Metade do percurso foi x sobre 2. Porque eu não falei quanto que era o percurso, a distância do percurso. É de 30 km. Então essa aqui era a velocidade da primeira parte. E esse móvel tem velocidade de 10 km na metade restante do percurso. Então deu a velocidade. Aí é o seguinte, primeira coisa desse exercício, vou te dar uma dica. Eu tenho percurso aqui. A gente viu aqui, a gente podia fazer o percurso total sendo x, seria x sobre 2, x sobre 2. Metade do percurso, metade do percurso. Aí é o seguinte, vou te dar uma dica. Ao invés de você usar o tamanho total de x, como eu vou dividir por 2, eu vou chamar tudo de 2x. Então, essa parte aqui é x e essa parte aqui é x. Que aí o percurso total vai ser 2x. Aí, mas qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você não vai trabalhar com fração. Aí, mas você falou que eu tinha que aprender fração. Falei, mas não falei que você não precisa evitar. Se você puder evitar, você evita. Porque tem menos conta e você consegue evitar erros, né? Então a gente vai chamar x e x. Então essa aqui é a distância desse trecho, essa aqui é a distância desse trecho, x e x. Então as duas distâncias são x. Percurso total, 2x. Não esquece não, viu? Então a gente apagou isso aqui agora, esquece isso aqui. Eu não vou trabalhar com esse aqui mais. Eu vou trabalhar com esse x e x. Percurso total, distância do percurso total, 2x. A velocidade aqui no primeiro trecho foi de 30 km por hora. A velocidade no segundo trecho foi de 10 km por hora. Então eu tenho duas velocidades. No exercício anterior, o que a gente fez? Calculou o tempo, nós vamos fazer a mesma coisa. O tempo do primeiro trecho. Vamos fazer aqui, o primeiro trecho. Como é que ficou? Tempo é a distância dividido pela velocidade. Tempo é a distância. Qual foi a distância? X dividido pela velocidade, que era 30. Mas deu fração do mesmo jeito? Deu, mas senão ia ter que fazer uma divisão de fração ainda. Depois você tenta, para você ver o que vai acontecer. Se você não fizer o que eu falei, de chamar de x e x ao invés de chamar de x sobre 2, você vai ter que fazer uma continha a mais. No segundo trecho, o tempo é a distância sobre velocidade. Tempo, qual foi a distância do segundo trecho? X. E qual foi a velocidade do segundo trecho? 10. Beleza. Eu quero a velocidade média. Velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Velocidade média de onde? De tudo. Isso aqui tudo. Qual foi a distância disso aqui tudo? X mais x. Então a distância x mais x, 2x. E o tempo? O tempo é a soma dos tempos aqui, ó. É o x sobre 30 mais o x sobre 10. Que dá o quê?
30, MMC entre 30 e 10 dá 30. 30 dividido por 30 1, vezes x. 30 dividido por 10, 3 vezes x, 3x. Então ficou 4x sobre 30, esse é o tempo total. Então o tempo total dá para simplificar ainda, divide por 2 em cima e embaixo, fica 2x sobre 15. Então eu vou dividir pelo tempo, o tempo é 2x sobre 15. Divisão de fração, eu vou repetir a primeira. Quem é a primeira? Quem é a primeira aqui? Vou circular para você. A primeira é o 2x. Se não tem nada embaixo dele, é 2x sobre 1. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? O 2x sobre 15. Então eu vou inverter a segunda, 2x sobre 15, vai ficar 15 sobre 2x. Então a velocidade média acaba que, olha o que acontece com o x. Ele corta, inclusive o 2 também. A velocidade média deu de 15 km por hora. Muita gente deve ter feito a média da velocidade, 10 mais 30 dividido por 2, daria 20. E o resultado não é esse, o resultado final mesmo é o 15 km por hora. Beleza? Essa questão ela é bem interessante, porque muita gente não consegue fazer ela porque tem letra. Então você tem que aprender a trabalhar com as letras aqui. Muitas vezes, gente, o problema de fazer a física é porque a gente não desenvolveu bem a matemática. Então a matemática tem que estar muito bem desenvolvida para você conseguir fazer os exercícios de conta de física. Os exercícios de conta de física não são simplesmente contas de multiplicar, somar, jogar na fórmula. Não, vejam esse exercício que aparentemente parece ser simples, 3 linhas de exercício, né? Não é exercício igual ao do Enem, aquelas 500 páginas, mas não, 3 linhas e você faz essa conta toda. Por quê? Porque você tem que saber fazer essas contas todas. Se você não souber trabalhar com a álgebra, com fração, você acaba não conseguindo. Por que eu estou falando isso tudo? Para fazer você te conscientizar de que você precisa estar sempre revisando a matéria da matemática básica. Beleza, gente? A nossa próxima aula a gente vai ter uma parte 2, que a gente vai ficar fazendo só exercício. Na verdade, a gente vai ter mais umas 2 aulas, porque eu vou fazer mais de 10, 11 exercícios com você de provas anteriores, iguaizinhos a esses que eu fiz aqui agora, beleza? Então a gente vai ter exercícios iguais, bem com os mesmos conceitos, com as mesmas continhas mais ou menos, do que a gente fez aqui agora, só que a gente vai pegar questões de concursos, né? De vestibulares aí pra gente aprender, beleza? Dá uma revisada, estuda com carinho isso aí, e volta para a próxima aula de exercícios para você tentar fazer agora você, e depois, se não conseguir ver minha solução, ou se conseguir só ver se você acertou, para a gente avançar bem nessa matéria. Vamos lá. Até mais.